Bom dia. Mais uma vez, eu sou Carlos Saad do Dimensão e mais um dia falando a respeito, claro, falando a respeito de algo que eu considero extremamente essencial, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento, voltando a falar e sendo repetitivo, e mais do que repetitivo, mas complementando, o autoconhecimento é apenas o processo de conhecer a si mesmo, de conhecer as suas emoções, de conhecer seus pensamentos, seus comportamentos, as suas crenças, os seus valores. Olha que coisa interessante, saber quem é você. Essa é uma pergunta tão fácil, né? Quem é você? Vamos lá, começa. Quem é você? Quem é você? Onde, quando, em que lugar, em que momento? Quem é você? Olha só como é uma pergunta curta, simples, porém, se nós pensarmos, é um pouco até difícil de responder. Então, o autoconhecimento é apenas uma investigação individual que busca, sim, identificar quais são as características mais marcantes. E, claro, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamentos. Esses padrões de comportamentos, eles são essenciais, porque muitas vezes as pessoas elas acabam entrando numa repetição. Você vê, vamos falar de relacionamentos, né? Tem pessoas que conseguem se relacionar com o mesmo tipo de pessoa, tendo sempre os mesmos resultados, com pessoas diferentes. Diferentes são outras pessoas, mas os comportamentos são muito semelhantes, né? E, claro, identificar os sentimentos, sentimentos que são vivenciados, claro, por nós, por você. Como é que os sentimentos aparecem, por que eles aparecem, de onde eles vêm, por que vêm, como vêm. Isso é o autoconhecimento, é a capacidade de se conhecer mais e melhor, claro. Isso ajuda muito no controle do quê? No controle das emoções, tanto das emoções negativas quanto nas emoções positivas, claro, que é o que a gente gosta, né? E dominá-las, dominar essas emoções é uma forma simples de evitar problemas de, por exemplo, baixa autoestima. A baixa autoestima, ela é uma das grandes causas da depressão, da ansiedade, frustrações, instabilidade, a instabilidade emocional, medos, rejeições, angústias, quanto nós sofremos por angústias, outros que sofrem nessa, como eu falei numa outra live, em pleno 2023, sofreram de solidão, quando a comunicação ela está em pleno vapor, como nunca esteve na história da humanidade, e tem pessoas sofrendo de solidão, entre, claro, tantas outras dificuldades emocionais. Além disso, uma coisa que é importante, o autoconhecimento ajuda a entender quais são as habilidades, os talentos, as capacidades e, claro, os interesses de uma pessoa, assim como explora aqueles elementos que não são tão interessantes para ela. Então, de repente, a pessoa ela precisa saber que ela não gosta de uma coisa e que ela está fazendo algo que ela não gosta, que ela acha que está fazendo, que de repente fez porque agradava os pais, agrada a esposa, o marido, os filhos, agrada os outros, mas não a ela. E isso pode se considerar sendo uma das fragilidades e também um dos nossos limites. Por isso, dessa forma, é possível sim procurar, vamos falar na parte profissional, ocupações, cursos e livros e tudo mais que possam ser adequados aos seus interesses, às suas competências, aos seus desejos, tanto desejos profissionais como desejos pessoais também. Por isso eu bato na tecla do autoconhecimento, que é também, ele também com certeza colabora muito com o desenvolvimento. Quer ver uma coisa interessante? Da autoconfiança. Quantas pessoas não têm essa autoconfiança para muitas coisas? Às vezes a pessoa pode ter até na parte profissional ser extremamente confiante, mas na parte pessoal, claro, não consegue falar um oi para uma outra pessoa. E numa paquera se desmonta, treme de medo, tem dor de barriga. Por quê? E de repente uma pessoa que é completamente extrovertida numa paquera, numa área profissional, trava, vai apresentar alguma coisa, ou precisa fazer algo mais exato, ou mais reto, né, dentro um ponto mais justo dentro de uma área profissional e trava. Por isso, a autoconfiança é necessária para tomar decisões conscientes e, claro, mais assertivas. E, sendo assim, o autoconhecimento traz elementos, presta atenção, que contribuem com certeza para uma vida muito mais produtiva e muito mais
proativa. E, com certeza, se você tem uma vida mais produtiva e mais proativa, você vai ter uma vida, tenha certeza, mais feliz. E agora eu vou falar de uma área que eu gosto muito, que é a programação neurolinguística, a PNL. Para quem conhece, já ouviu falar, hoje ela está bem difundida. Então, a PNL. A PNL é apenas uma abordagem, pode-se dizer que terapêutica, que tem como objetivo ajudar, sim, as pessoas a desenvolverem habilidades de comunicação e, com certeza, ajuda muito no autoconhecimento. A PNL, para você que não sabe, oferece dezenas, centenas de técnicas para que você possa melhorar a autoestima, melhorar a sua comunicação, melhorar os relacionamentos, ter relacionamentos mais saudáveis, além de ajudar a lidar com muitas situações que você possa encarar no seu dia a dia, aquelas situações mais difíceis. E ainda, a PNL te ajuda a alcançar seus objetivos, desde que eles sejam reais, claro, desde que eles sejam alcançáveis. Por exemplo, eu tenho o objetivo de ir para a Lua. Esse objetivo, para mim, Carlos, ele não é alcançável, ele é uma fantasia. Ah, por que, Carlos, é uma fantasia? Porque eu estou com 62 anos de idade, estou um pouco acima do peso, estou careca, sabe, já tenho problemas de altura. Você imagina, não tem mais como, fisicamente é impossível, a não ser que eu vá uma viagem de turista, né? Aquela que você vai no espaço e tal. Então, assim, objetivos que são alcançáveis, reais, e isso a PNL te ajuda. Hoje o coach usa, coach é PNL, né? Então, o coach te ajuda muito com isso. E, claro, objetivos pessoais e profissionais. E aprender técnicas para ampliar o quê? Ampliar a autoestima. E quando nós ampliamos a autoestima, tudo. Pode ter certeza que tudo melhora. Melhora a sua comunicação, melhora a sua confiança, melhora a sua ousadia, melhora a sua coragem, melhora tudo. E também a PNL ajuda a aprender e fazer seus talentos e as suas capacidades, olha que legal, entrar em ação. Isso é uma das coisas mais importantes, porque ele pode ser benéfico para várias áreas da sua vida. A autoestima, ela é um fator importante para o bem-estar emocional e mental. E, quiçá dizer, do espiritual também. Quando eu falo espiritual, eu não falo de religião, eu falo de meditação, de estar bem com você, aquele a mais, sabe? Aquele a mais, a tal da missão, a tal do propósito, buscar essas coisas, né? E claro, e pode com certeza alterar e afetar a forma como as pessoas se relacionam. É lindo isso. E como ela se relaciona com ela mesma, como ela se relaciona com os outros, porque nós começamos a entender a nós mesmos e começamos a partir do momento que eu começo a me entender, eu começo a entender que as outras pessoas também têm os seus pensamentos, os seus valores, as suas crenças, os seus hábitos, os seus comportamentos. Isso é lindo. E, claro, os relacionamentos acabam sendo mais saudáveis. E, da mesma maneira, aí nós conseguimos isso com nós mesmos. Nós conseguimos ter um relacionamento íntimo com nós mesmos de uma maneira muito agradável. Aquele negócio, eu preciso gostar de mim, eu só posso dar aquilo que eu tenho. A partir do momento que eu sei que eu gostar de mim, eu gosto de mim, eu posso partir do princípio de saber gostar da outra pessoa, não a simplesmente dominar, não simplesmente sufocar a outra pessoa, não ficar, sabe, chupinhando na outra pessoa. Por quê? Porque eu gosto de mim. Então, se eu gosto de mim, eu tenho que deixar a outra pessoa gostar de si. E uma das coisas interessantes que talvez você não saiba, talvez saiba, a PNL oferece técnicas para o uso de afirmações positivas. Você estar ali equilibrado e se afirmar como uma pessoa com coragem, com ousadia, com sustentação, com equilíbrio. Isso é muito legal. Ela traz uma visualização mais criativa e, claro, mudanças de crenças, de valores, crenças limitantes. Crença, lembrando que é tudo aquilo que você acredita, tá? Crença não é crença religiosa, é aquilo que você acredita. Eu acredito que eu sou Papai Noel. Pronto, isso é uma crença. Eu acredito que eu não sou capaz. Bem que Papai Noel, estou quase lá, né? Não sei de onde eu tirei essa ideia. Acredito que sou Papai Noel. Bem, está chegando perto do Natal. Às vezes eu dou risada dos meus pensamentos, essas são as minhas tagarelas. Vem um monte de exemplo, eu escolho um, e talvez falando rápido demais, eu peguei um. Papai Noel não encaixou muito bem. Mas tudo bem, de repente eu acredito que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz. Essa é uma crença. E é possível reverter isso, são crenças limitantes. Além disso, a PNL também ela pode oferecer técnicas para melhorar o quê? A comunicação.
a comunicação geral. E, nossa, quando nós começamos a melhorar a comunicação, todos os nossos relacionamentos com nós mesmos e com os outros, cara, muda, mas muda de uma forma que é assim, algo palpável, é na hora. E, claro, melhorando a comunicação, nós melhoramos a compreensão. E também ela traz o uso, porque a comunicação não são só as palavras, não são só a voz, as nossas vozes, ela também representa exatamente a nossa linguagem corporal. E através da PNL, de algumas técnicas, nós começamos a compreender. Isso entra também em análise transacional, que eu gosto muito. Começa a entrar numa integração de técnicas, o psicodrama, que também é muito bacana. Mas assim, nós começamos a identificar, através de alguns simples movimentos no rosto, expressões, gestos, o que a outra pessoa está querendo dizer. Coisa simples, como, por exemplo, se alguém perguntar, cara, você gosta daquele fulano de tal? Eu falo, não, a pessoa é maravilhosa. O que o meu corpo está dizendo? Que não, mas as minhas palavras estão dizendo que sim. O que é mais exato? O que é mais congruente? Percebe? Isso estou falando uma coisa, a ponta do iceberg, nem a ponta, algo simples. De qualquer maneira, a PNL traz muitas desses recursos para que a gente possa ter uma comunicação mais ativa, mais empática, e essas habilidades elas podem sim ser úteis em diversas situações, como, por exemplo, no ambiente de trabalho. Quantas pessoas têm problemas de relacionamentos no ambiente de trabalho, ou com os seus colegas, ou com a liderança, muitas vezes não é a liderança, é a chefia, né? Sei lá, e assim, é muito complicado, e claro, relacionamento. Quem não tem problemas no relacionamento, provavelmente não está se relacionando. Vou fazer 23 anos, eu já fiz 23 anos de casado, eu estou por aí, eu passei dos 20 anos, então nem sei mais quanto. De qualquer maneira, quem não tem, claro, todos nós temos, eu não digo o problema, mas nós temos divergências, e muitas, porque cada um acorda de um jeito, de repente acorda de mau humor, acorda porque teve um sonho, acorda porque teve uma intuição, ou acontece alguma coisa durante o dia, ou aprendi algo diferente e começo a me comportar de maneira diferente, a outra pessoa não. Aí já começa a entrar em conflito, é óbvio, se nós não tivermos recursos, os conflitos aumentam, e quando os conflitos aumentam, aí a situação ela pode descambar para algo que não é ruim, principalmente quando nós temos filhos. Ok? Muito bem. E, claro, a PNL ajuda também nos relacionamentos, nas situações, por exemplo, assim, situações sociais. A pessoa saber se comportar, se agir, ter uma autoconfiança. E é muito gostoso quando nós nos apresentamos confiante. E você precisa ter internamente a confiança? Não. Como eu já falei, falo em todos os lados, eu trabalho até hoje a minha timidez. Eu adoro fazer a live. Quando eu começo a fazer a live, não quero parar. Por isso que talvez eu fale rápido demais. Porque é muito gostoso. Eu acho um tesão estar aqui falando. Eu acho muito gostoso estar falando, fazendo um curso, fazendo uma dinâmica. Adoro salão. Então, assim, só que quando eu vou me deparar nos primeiros instantes, os primeiros segundos no público, tem aquele friozinho na barriga, que é exatamente o resumo da minha história de vida. Só que, claro, eu busco alterar através de técnicas. Então, é muito importante nós termos isso. E é possível, sim. Se eu conseguir, você consegue. Imagina, é muito tranquilo. Eu que não tinha nada disso e fui aprendendo e consegui. Qualquer outra pessoa, com certeza, aprende e consegue usar. E aprender técnicas de PNL pode ajudar você, sim, a desenvolver habilidades importantes para você lidar com situações do seu dia a dia e alcançar objetivos pessoais e profissionais. E ainda, presta atenção, melhorar o seu bem-estar emocional, que é muito importante. É o tal do equilíbrio que as pessoas falam tanto. O que é o tal do equilíbrio? Eu vou dar aqui um exemplo, e aconteceu recentemente. Viu uma pessoa e te fecha. Tá querendo fazer o outro de saco de pancada. Claro, fechou e começou a me provocar. Eu estava quieto, andando um pouco mais devagar, tudo bem, mas estava dentro da velocidade da avenida. Nem mais abaixo, nem mais acima, estava na média, e a pessoa começou. Aí eu tive duas opções. Para quem já se fez um treinamento sabe o que é isso, né? As duas opções. Muito bem. O equilíbrio emocional são simples perguntas que eu faço. Como eu devo reagir? O que eu vou ganhar reagindo de uma maneira agressiva? O que eu vou perder reagindo de uma maneira agressiva? Isso em questão de segundos passa na cabeça. Aí respira fundo, que é uma técnica fantástica, lembre-se disso, respirar fundo é aquele contar até três. Você respirar fundo, você está contando praticamente até três ou um pouco mais. Tudo começa a se encaixar.
Respira fundo, mas deixa o cara embora e está tudo bem. A não ser que eu possa estar a fim de brigar. Ah, estou a fim de arranjar briga no trânsito, então esteja preparado para tudo. Você não sabe quem é a pessoa do lado de lá. E assim, se você não está sozinho no carro, é importante ter responsabilidade, porque acidentes acontecem graves, porque uma pessoa tomou atitude sem pensar, foi reagir sem saber escolher. E aí, muitas vezes, acaba se arrependendo. E alguns acidentes podem custar muito caro. E o que eu falo custar caro, só para você ter uma ideia das minhas crenças em relação a isso, tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Então, assim, quando eu falo custar caro, é algo que o dinheiro normalmente não pode não comprar. Então, vamos lá. A PNL é uma das técnicas que tem como objetivo ajudar as pessoas a alcançar realmente objetivos, não só profissionais, como melhorar a comunicação, relacionamentos, transformar comportamentos negativos em positivos. A PNL é uma maneira de estudar os processos e organizações que nós temos aqui na nossa cachola, assim, entender os nossos comportamentos, mindsets, as ações individuais. E, Carlos, nós temos uma programação, sim. Você é aquilo que você aprendeu, e você aprendeu, você programou a reagir desta maneira. Faz sentido para você? E se você aprendeu a reagir dessa maneira, é possível reaprender a agir de outra. Ah, Carlos, como assim aprendi a agir dessa maneira? Vamos lá. De repente você é uma pessoa que algum aconteceu, algum fato na infância, e você começou a reagir ou criou uma reação que pudesse lhe trazer uma proteção. No meu caso, a timidez, no meu caso, Carlos, que é isso individual, por exemplo, eu resolvi me calar. Eu me calar e me defendia, aonde veio minha timidez. Então eu não me expunha. Eu não me expondo, eu não vou ser, não vou deixar de ser amado e não vou deixar de ser querido. Olha que legal. Aí, claro, aquele negócio, né? As pessoas colocam em nós um determinado processo de uma programação que eu sou obrigado a seguir. Por exemplo, se eu não for bonzinho, as pessoas não vão gostar de mim. Então eu passo a, claro, a criança precisa que as pessoas gostem, eu passo a ser o bonzinho, sem saber. Olha só como as pessoas conseguem colocar programas nos seres humanos. Por isso, é importante. A PNL ajuda, sim, a ressignificar, a filtrar, a entender, a compreender e, claro, se você achar necessário, transformar. Sempre vai de cada um. E ela filtra, ela mostra como é que nós filtramos as comunicações, tudo aquilo, as informações que chegam na gente. E, com certeza, a pessoa acaba tendo estímulos pelo menos mais positivos e reagindo aos estímulos externos de uma maneira mais proativa, de uma maneira mais adequada a si. Ou seja, as suas reações podem ser de uma maneira mais equilibrada, não simplesmente como vaca louca, tá? E todos nós temos, sim, uma programação interna. Há muitas positivas e muitas são limitantes. É importante entender isso. E programação não é a pessoa foi programada, é um robô, não. É aprender. Você aprendeu que 2 mais 2 acaba sendo 4. Certo? Não é 2 mais 2, não é igual aquele vídeo lá, né, que tem 2 mais 2 é 22. Não, 2 mais 2, 4. Certo? Mas se a criança aprender desde a infância que 2 mais 2 acabam sendo 22, ela vai crescer acreditando que é 22. Isso é uma programação. Se ela cresce acreditando que não é capaz, que ela não pode ser amada, que ela não pode ter sucesso, que ela não pode ser melhor que os pais, que ela não pode vencer na vida, que dinheiro, se ela ter dinheiro, ela é uma pessoa suja, porque tem aquelas crenças que dinheiro é sujo, que pessoas que possuem mais posse, materiais, físicas, né, ou mais dinheiro, são pessoas ruins. E se essa crença está embutida, como é que você acha que você vai conseguir ganhar mais dinheiro? Ou mais poder, ou uma posse melhor? Nós precisamos estar em congruência, mente e corpo, e ações e reações. Muitas dessas ações e reações, elas são inconscientes. É aí que está. Por quê? Porque já está lá atrás, já entrou. Nós estamos no automático, é como pilotar um carro. Você anda de carro, não é? Quando você começou a aprender a dirigir, você aprendeu, na época, não sei hoje, mas apertar a embreagem ou engatar o drive e indo devagarzinho, olhar o espelho, olhar o outro retrovisor e ajustar o banco, ajustar a direção e dar a seta para lá e para cá. Hoje,
Você põe uma música, entendeu? Fica viajando na Lua, nem sabe muitas vezes o caminho que fez de tão longe que você está. Por quê? Porque o dirigir está no automático. E acontece com as nossas reações, com os nossos comportamentos. E se nós não temos esta noção, aí você age, você vai levando a vida como aquele negócio, como bem acontecer. Depois não reclame, óbvio. Ah, eu sou assim. Não, ninguém é assim. Muito bem. É legal entender como é que nós funcionamos. E por isso, quando eu falo que é possível transformar padrões que são prejudiciais e limitantes e aprimorar aqueles que são benéficos, é o uso da forma de técnicas também da PNL. Isso que é legal, porque ela possibilita ampliar tudo aquilo que eu venho falando até hoje, que é simplesmente o autoconhecimento. Apenas isso, autoconhecimento. E aprender a reprogramar a sua mente da sua maneira. Olha que legal. De repente, você tirar aquele medo de se expor e começar a se expor, tirar aquele medo, a, a falta de confiança e, de repente, ser mais confiante. E muitas vezes, do nada, com uma rapidez muito grande. E aí que é legal. É aí que você pode melhorar, sim, a sua vida profissional, pode ter uma melhora muito grande na parte profissional e pessoal, e, claro, através também de observações nós aprendemos, que você vai, na PNL, ela aprende nós modelarmos, uma coisa que chama muito, o nome da técnica é modelagem. Então, você modelar, aquela pessoa tem um jeito, como é que eu aprendo ser daquele jeito? Eu não preciso ser igual a pessoa, mas, de repente, aquela maneira da pessoa se comportar tem resultados. Deixa eu tentar. É bonito isso. Por exemplo, eu aprendi a escrever textos, induções que eu uso em treinamentos, exatamente assim, vendo outras pessoas, inclusive pesquisando. Eu tive a oportunidade, uma pessoa que era fantástica, ela escrevia textos de uma facilidade tão grande. Eu comecei a perguntar como é que ela faz isso, e ela começou a me dar as formas mentais de como apareciam. Eu comecei a usar, e hoje eu faço hoje uma boa parte dos textos ou das dinâmicas que estão nos 8 treinamentos de dimensão, uma boa parte veio daqui da cachola. É muito legal, através dessa técnica de modelagem. E também jogos de excelência e ferramentas que ajudam a favorecer a criação de novos hábitos e, com certeza, ações mais construtivas. Ok? Muito bem. Para facilitar tudo isso, nós criamos, o Dimensão criou um curso 100% online, onde se aprende mais de 10 técnicas, 12, 15 técnicas, não é mais, depende de cada um, mas dá isso, entre 12, 13, 14 técnicas, né? De maneira fácil. E o mais importante, presta atenção, é como usá-las imediatamente, sem perder tempo em aprender profundamente a técnica, como é que ela veio, de onde ela veio, como é que usa, todos aqueles blá blá blá, que muitas vezes não interessa. Interessa é a técnica, ela está lá. Qual que é a técnica? Pode dar o nome da técnica, que muitas vezes você já usa sem saber que é essa técnica. Legal, essa técnica ela é assim e se usa desse jeito. Aí você faz e sai usando imediatamente, e começa a ter, claro, de imediato, em alguns contextos, empoderamento na sua vida que você talvez nunca tenha tido. E conquistar, claro, muito mais autoridade nas suas escolhas, possuir autonomia nas suas decisões e poder, sim, participar da sua jornada com muito mais satisfação. A sua jornada de vida, que é muito legal. E esse curso é Waves, mas eu vou falar nas próximas lives a respeito disso. Um gato chegou aqui, um gato chato, que vem avisando que chegou. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas lives, eu vou falando um pouquinho, falando mais de autoconhecimento. Porém, se você tem interesse em saber como é isso, entre num grupo que vai estar o link, um grupo do WhatsApp, chama-se Grupo Ação. E nesse grupo não vai ser aberto, tá? Então vão ter poucas comunicações, comunicação do dia da live, comunicação do dia que vai ter no Zoom, que eu vou dar uma aula no Zoom, e você pode participar, sem custo nenhum, pode participar da primeira aula, que ela é muito forte, muito grande, muito rica, e tenha certeza que provavelmente você já vai sair transformado, transformada nesta primeira aula. Então, acabando a live, eu vou deixar na descrição o link deste grupo, é só entrar e esperar, aguardar. Não vai ter comunicação, não vai ter aqueles plim, 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 plim. Vai ter uma mensagem ou outra quando surgir a live e a data do Zoom, que é muito importante, né? Se você não souber a data que vai entrar, não adianta ter o link. Não adianta ter o link se você não souber a data. Então, ali eu vou fazer a comunicação. Ok?
Aí eu peço uma gentileza, dá um like nessa live, se você gostou. Se você não gostou, também dá um like, não tem problema nenhum, isso me ajuda, tá? E busca compartilhar. É legal, compartilhe. Se você estiver no Facebook, se estiver no YouTube, compartilha na sua rede. Isso nos ajuda. E, se possível, ainda faz um comentário. Gostei ou não gostei, ou eu quero saber mais sobre isso, sobre aquilo. Isso é muito interessante, muito importante para mim, Carlos. Legal? Então, vou te deixar agora, fiz agora à noite, mas acaba por aqui a de hoje, e amanhã temos mais. Um grande abraço e espero que esse pouco que eu estou dizendo e passando possa te ajudar a entender da importância que é o autoconhecimento. Fui!